Charlie Kirk morreu, muitas pessoas passaram a comemorar, Nicolas Ferreira passou a pregar perseguição a pessoas de esquerda, tem muita gente perdendo emprego no Brasil por ter comemorado a morte de Charlie Kirk, tem gente tendo seu visto cancelado para os Estados Unidos, e tudo isso acontecendo e demonstrando a hipocrisia de Nicolas Ferreira e da extrema-direita de forma gritante. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre a hipocrisia do Nicolas, sobre o erro também que a esquerda, muitas pessoas de esquerda passaram a cometer após a morte de Charlie Kirk e o efeito devastador que isso está acontecendo na vida de muitas pessoas. Tem gente perdendo emprego por não ter entendido ainda que a internet não é terra de ninguém. Vamos lá, gente, eu nunca defendi liberdade ampla e restrita. Nunca defendi e nunca defenderei. A liberdade de expressão, ela não pode ser ampla e restrita. Ela tem um limite. Qual é esse limite? A lei. A lei. O limite da liberdade de expressão está na lei. Ao contrário de mim, o Nicolas Ferreira defende supostamente a liberdade de expressão ampla e restrita. E aí, quando brasileiros vão às suas redes sociais e fazem comentários que vão contra aquilo que o Nicolas Ferreira defende, o que ele faz? Prega perseguição a essas pessoas. Faz essas pessoas perderem seus empregos. Começou com: vamos denunciar aqueles que comemoraram a morte de Charlie Kirk, sendo que Nicolas Ferreira já menosprezou veementemente a morte de Marielle Franco. Eu nunca vi o Nicolas Ferreira lamentar a morte de Marielle Franco. Eu não vi Nicolas Ferreira ir a público e questionar, por exemplo, a morte do petista aqui no interior do Paraná, se não me engano foi em Foz do Iguaçu. Eu não vejo o Nicolas Ferreira, ou foi em Londrina? Não lembro agora. Mas eu não vejo o Nicolas Ferreira tomando a frente para repudiar mortes de pessoas de esquerda. Pelo contrário, da Marielle, ele nunca criticou, ele sempre vai a público, sempre fez comentários, teceu comentários menosprezando, dizendo que ela era uma pessoa ruim. Ora, Nicolas, Charlie Kirk disse que se algumas pessoas tivessem que morrer para que outros pudessem ter armas, tava tudo bem. Aí você vai causar uma caça às pessoas que são contrárias à ideologia de Charlie Kirk. Você tá errado. Você é um hipócrita. Você é um moleque de 30 anos, mas um moleque hipócrita. Mas vai além disso toda essa linha de pensamento, porque o Nicolas Ferreira, ele começou com esse discurso de vamos caçar aqueles que estão se colocando em comemoração à morte de Charlie Kirk. Logo na sequência, ainda nesse final de semana, nós vimos pessoas comemorando que conseguiram demitir esquerdistas. Como? Principalmente através da pressão junto aos seus empregadores. E quando eu falo pra vocês que eu até mesmo coloco o meu emprego em risco quando eu venho aqui e faço esse tipo de vídeo, essa é a prova. Por quê, gente? Porque o jornalista que coloca suas opiniões não são de direita ou de extrema direita, ele geralmente está indo contra grande parte dos empregadores. Então sim, quando eu venho aqui e faço esse tipo de vídeo, eu tô colocando o meu futuro à risca. Não tô falando que no meu emprego atual serei demitido, eu acredito que no meu emprego atual a liberdade de expressão ela é respeitada, até porque eu tô fazendo esses vídeos aqui por acreditar nisso. A liberdade de expressão nos meus meios privados, que é o meu canal do YouTube. Inclusive, chegamos a 16 mil inscritos, foi 14 dias apenas de atraso da meta. Muito obrigado a todo mundo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Agora vamos embora rumo aos 20 mil. Mas enfim, mas eu coloco o meu futuro em jogo. A prova é que esses caras estão conseguindo demitir jornalistas apenas por serem de esquerda. Quantas pessoas comemorarem a morte de Charlie Kirk, eu acho complicado, tá? Eric, você não vai me ver comemorando a morte de outra pessoa. Uma coisa é você estar num ambiente com seus amigos, você solta um comentário infeliz, tipo, pô, ele falou que pessoas tinham que morrer para que outros pudessem ter arma, então bem feito. Pagou por aquilo que ele pregou. Mas se 10 minutos depois você não chegar a uma reflexão e falar, puta, mano, vacilei, não tava certo, porra, um ser humano morreu, aí eu acho que você tem que pensar melhor nos seus conceitos. Eu, Eric, defendo o conceito de que a vida importa.
toda a vida importa. A vida de quem eu desprezo veementemente, ou a vida de quem despreza a vida, importa menos pra mim do que a vida de quem valoriza as pessoas. A partir do momento que um ser humano nasce, eu não sou daquele que acha que a vida é inviolável desde a concepção, mas a partir do momento que a pessoa nasce, a vida dela importa para um caralho. No caso de Charlie Kirk, ele pregava coisas horrendas, que nos Estados Unidos eram permitidas, infelizmente, mas se fosse no Brasil, eu pregaria que ele fosse processado, possivelmente preso. Ele fazia defesas de coisas abjetas, absurdas. Mas matar, eu não sou favorável. Então você não vai me ver comemorar a morte de outro ser humano. Eu acho que quem fez isso está errado. Agora, pessoas que menosprezaram a morte de Marielle Franco, pessoas que defendem a liberdade de expressão ampla e restrita, estarem causando demissões dessas pessoas que, ao meu ver, erraram, mas comemoraram publicamente os atos, a morte de Charlie Kirk, aí eu acho que essas pessoas estão provando a sua hipocrisia. Estão provando que elas, no fundo, não defendem a liberdade de expressão ampla e restrita. Elas defendem apenas que elas possam cometer crimes na internet. Discurso racista, discurso xenofóbico, discurso de ódio, propagação de fake news. Né, Nicolas? Nicolas, por exemplo, propagou fake news contra o INSS, não, contra o... Eita, esqueci o nome, contra o Pix. E aí, o resultado, o PCC lucrou com isso. O que o Nicolas quer é que ele siga tendo liberdade para propagar mentiras, mesmo que o crime organizado venha lucrar com isso. Mas ele não quer que eu, Eric, venha aqui no YouTube e fale que ele é um hipócrita que tomou decisões, espalhou fake news, que ajudaram o PCC. Então, eu, Eric, sou um esquerdista que mereço ser demitido. Porque eu sou contra. Então, você entende? Eles são hipócritas. A extrema-direita é hipócrita. Eu acho que um erro de quem, por exemplo, critica, comemora a morte de Charlie Kirk publicamente ali nas redes sociais, eu acho que é um erro. Mas eu acho que é uma hipocrisia sem tamanho defensores da liberdade de expressão ampla e restrita promoverem a caça a essas pessoas. Isso tudo demonstra que a extrema-direita nunca se importou com a liberdade de expressão. Ela se importa com a liberdade dela cometer crimes. Né, Nicolas? Espalhar fake news. Né, Nicolas? Bem, eu quero saber o que você acha sobre esse tema. Eu peço desculpa, semana passada com a viagem que eu fiz, eu acabei não conseguindo gravar vídeos aqui direito, mas voltei, tô em Curitiba de volta, voltamos a gravar. Se inscreve, deixa seu comentário. E aqui na descrição desse vídeo tem um link para nossa comunidade Fatos e Rumos, onde a gente debate assuntos importantes do dia. Valeu? Clica no link da comunidade e vambora. Até a próxima. Beijo.